Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 1. As coisas nunca são o que parecem. Rhea olhou com amor e carinho para o bebê em seus braços. Seus cabelos loiros e olhos azuis deixavam-nos saber que esse filho era inteiramente seu. Seu lindo sorriso tocou sua alma. Suas pequenas mãos brincavam com seus longos cabelos loiros claros, que estavam completamente soltos. Alguns passos pesados a fizeram levantar a cabeça e ver a figura titânica de seu marido aproximando-se dela com pura frieza. Estando perto, Cronos olhou para sua esposa e para o bebê em seus braços. O referido menino olhou para ele com um sorriso. Uma voz em sua cabeça começou a ressoar alto. Um dia, seus filhos ocuparão seu trono. Não vendo nenhum traço de medo, dúvida ou qualquer coisa, isso o encheu de terror. Seu tamanho diminuiu e, medindo cerca de 2 metros de altura, rapidamente se aproximou de Rhea. Ele tirou o bebê dos braços dela com força, e isso perturbou um pouco o titã. Ele é nosso filho. A voz na cabeça de Cronos ficou pesada. Ele olhou com raiva e ódio para seu primogênito. Diante dos olhos de Rhea, jogou o bebê do penhasco. Não. Rhea pulou repentinamente do penhasco, diante do olhar surpreso de Cronos, que também pulou para tentar pegar sua esposa, desde que ela não salvasse seu filho. Já no chão, Cronos olhou sério e com raiva para Rhea, procurando desesperadamente por seu primogênito. É inútil. Um bebê não sobreviveria àquela queda, certo? Abaixo. Esse som gelou o sangue de Cronos. Rhea se aproximou, vendo seu bebê batendo palmas com um sorriso desdentado, o que a fez sentir-se mais aliviada do que surpresa. Ele o pegou no colo e o aninhou contra o peito, observando Cronos se aproximar com passos pesados e uma expressão cheia de ódio e raiva. Dê-me aquele pirralho, Rhea. Eu não vou permitir que ele viva. A filha de Urano e Gaia sabia que não poderia fugir. Cronos já havia agarrado seu pulso livre, mas ela não conseguia soltar o bebê. Eu disse para me dar. O punho de Cronos logo acertou o rosto de Rhea, que foi forçada a soltar seu bebê quando foi arremessada e acabou colidindo com diversas árvores. Rhea não demorou muito para se recompor, mas já era tarde demais. Cronos assumiu sua verdadeira forma, crescendo cada vez mais em tamanho até atingir vários quilômetros de altura, com seu filho na palma da mão. Os murmúrios em sua cabeça aumentaram ao perceber que seu filho não se atrapalhou ao vê-lo em sua fase mais poderosa. Ele parecia calmo, como se reconhecesse a presença do pai. Já em plena altura, ele aproximou a palma da mão do rosto e rosnou. Você nunca tirará meu trono de mim. Ela ergueu o rosto na palma da mão e o bebê deslizou em sua boca. Qualquer que fosse o amor que Rhea sentia por Cronos, transformou-se em ódio. Cronos engoliu em seco e começou a se afastar, deixando Rhea desesperada, que começou a chorar inconsolavelmente, pedindo desculpas em sussurros ao filho. Ao longe, Cronos sentiu os murmúrios em sua cabeça desaparecerem, e isso o fez sorrir maldosamente. Imortais ou não, eles nunca sairão do meu estômago. Ele pensou que havia quebrado seu destino, mas não. Ele apenas selou. Os anos passaram. Cronos forçou Rhea a ter relações sexuais muitas vezes e, sendo tão divinos como eram, apenas uma vez foi necessária para ela engravidar. No entanto, ele nunca quis não tê-los. Parte de seus domínios eram fertilidade e maternidade. Mas ele nunca foi capaz de salvá-los de Cronos. Toda vez que ela apanhava quando queria dizer uma palavra contra isso. Ele olhou para a criança em seus braços. Seu último filho, Zeus. Ela o salvou das garras de Cronos, dando-lhe uma pedra enrolada em um cobertor em seu lugar. Como ele sempre veio em sua forma de titã, ele nunca percebeu isso. Ele nem questionou por que Rhea lhe deu o bebê tão facilmente. Ele simplesmente atribuiu isso a ele já ter aceitado seu destino. O bebê Zeus olhou para sua mãe enquanto ela chorava, e isso a fez sorrir. Por favor. Algumas mulheres observaram silenciosamente a pedra coberta por um cobertor que caía na beira do local cheio de ácido estomacal, enquanto elas estavam em um pequeno campo feito de pedras que as fazia evitá-lo. Nosso irmão se transformou em pedras? A voz de um dos homens presentes no local fez as mulheres rirem, e o homem parecia um tanto envergonhado com um comentário tão estúpido. Não ficaremos aqui por muito tempo. Se você não vai treinar, prepare-se para morrer na saída. A voz profunda e serena do irmão mais velho fez vibrar a coluna de todos. Até Hades, o segundo homem dos irmãos, sentiu o frio nas costas, sendo o mais frio de todos. Ele parece bravo. Embora Hera não quisesse apontar isso, ela estava preocupada. Ele sabia que seu irmão mais velho estava chateado agora. Não porque eu estava saindo. Era por outra coisa, e até o desavisado Poseidon percebeu. Espero que ele não diga nada. Deméter adorava seu irmão mais velho. Foi ele quem cuidou dela quando ela chegou ao estômago de Cronos, e o mesmo que salvou Hades de ser banhado no ácido estomacal de Cronos.
Hestia olhou silenciosamente para as costas de seu irmão, ainda mais velho que ela, que caminhava como um rei para treinar. Os anos passaram. Zeus tornou-se um homem alto e forte aos olhos de Rhea que, seguindo o conselho da mãe, treinou e alimentou da melhor maneira que pôde. Ele estava finalizando os detalhes de seu plano com o qual libertaria seus irmãos. Ele não tinha armas na época e, com a guerra iminente, se seu plano desse certo, seria complicado. Ele esperava a ajuda dos irmãos, a todo custo. É isso, agora tenho que fazê-lo aceitar. Fazer a mistura é difícil, pegar é fácil. Zeus se assustou e se virou, vendo a divertida Rhea perceber que ela assustava o filho. Você não terá problemas, Zeus. Confiar. O filho mais novo de Cronos e Rhea assentiu, observando a própria filha de Urano dar-lhe uma capa para se cobrir. Vá para o Monte Olimpo, mãe. Nos vemos lá. Irmão, ele se virou, olhando para sua irmã mais nova, a última mulher nascida antes de Hades e Poseidon. Hera. O que está errado? Hera olhou silenciosamente nos olhos azuis do irmão, que pareciam tão profundos quanto ela não conseguia descrever. O que você fará quando sairmos daqui? Ele olhou para ela por alguns segundos, antes de desviar um pouco o olhar quando percebeu que Hestia, Deméter e Hades estavam ouvindo do outro lado. Nosso irmão deve ter um plano e um lugar para se esconder e se preparar para a guerra. Se necessário, ficarei e impedirei qualquer um que ficar no caminho enquanto você sai. Essas palavras fizeram todos abrirem os olhos de surpresa e choque. Você está louco. Estou trancado aqui há anos, mais do que Hestia. Provavelmente fiquei com um fio torcido só de olhar para a carne e o ácido. Hestia se aproximou do irmão e o agarrou pelos ombros. Ele não tinha nada no torso, e apenas usava a toga que antes era seu cobertor, que era mágico, para cobrir suas partes. Você não precisa fazer isso, não há outra maneira. De repente, um enorme tremor encheu todo o seu estômago e isso os preocupou. Prepare-se. Minutos antes. Os passos pesados e fortes ecoaram por todo o território onde Cronos estava localizado. O mau pressentimento que ele tinha o estava corroendo. Sua esposa havia desaparecido há muito tempo, depois de lhe dar o último de seus 7 filhos para engolir, e ele nunca mais ouviu falar dela. Como se a terra a tivesse engolido. Ele queria continuar mergulhado em sua paranoia, mas notou um mortal caminhando calmamente, saboreando o que parecia ser vinho. Ele se aproximou dele, vendo o mortal de repente se contorcer de medo com a visão, e isso o fez sorrir. Aproveitando o medo dos outros, ele se esqueceu do medo, afinal ele era apenas um mortal. O que eu poderia fazer com ele? O que um mortal está fazendo em meu domínio? A voz de Cronos saiu muito ameaçadora, o que assustou ainda mais o mortal. E eu sou apenas um comerciante que gosta de seu vinho, meu senhor. O mortal se ajoelhou diante do olhar divertido de Cronos. Senhora. Todo seu, meu senhor. A jarra de vinho forrada com couro de animal foi levada por Cronos, que não percebeu o sorriso maligno no rosto do mortal. Quando quis sorrir arrogantemente, notou o sorriso do mortal. Um dia, seus filhos ocuparão seu trono. Aquela frase que desapareceu de sua mente no dia em que engoliu seu primogênito, voltou com o triplo de sua força. Cólicas e uma forte dor de estômago fizeram Cronos se curvar. Ele cobriu a boca com as 2 mãos quando sentiu vontade de vomitar. Ele olhou com puro ódio para o mortal, que sorria triunfante. Ele ergueu a mão pronto para esmagar o mortal, mas teve que cobrir a boca novamente quando sentiu aquela sensação com o dobro da força. Aproveitando o segundo tempo, o mortal se moveu em uma velocidade impressionante e atingiu o estômago de Cronos. Quando ele conseguiu reagir, já era tarde demais. 6 figuras saíram de sua boca, com 5 delas caindo com força no chão, e a última manobrou rapidamente e rolou apenas uma vez antes de se levantar. Cronos olhou com ódio e raiva para o mortal, que estava caindo no chão quando teve que pular para acertá-lo no estômago, e aproveitou para desferir um golpe com o objetivo de matá-lo. Zeus cobriu-se com os braços, sabendo que não conseguiria bloqueá-lo. Ele fechou os olhos e esperou o golpe que nunca veio. Ele não identificou bem o som em seus ouvidos, mas abriu os olhos e viu um de seus irmãos parando o golpe de Cronos com as 2 mãos, cerrando os dentes de raiva. Vá agora. O homem desviou o punho de Cronos para o lado e pulou sobre ele rapidamente. Começou a subir rapidamente no braço de Cronos, sem olhar para trás, mas sentindo que todos os seus irmãos estavam fugindo. Cronos observou no último momento um de seus filhos subir rapidamente em seu braço e alcançar o lado de seu rosto em menos de um segundo. Um punho atingiu sua bochecha com força. Sua cabeça virou e ele tropeçou para trás, usando uma mão para segurar o estômago enquanto o sentia se contorcer novamente. Ele observou em silêncio enquanto saltava antes de cair e ficava na beira do penhasco que o havia derrubado anos atrás. Você.
Olhos azuis frios olharam para ele. O que você vai fazer agora, pai? Cronos olhou com ódio para seu primogênito, que o olhou com o queixo erguido, como se fosse menos que ele. Não ouvindo resposta, ele se virou e começou a se afastar. Ele sentiu passos pesados se aproximando e se virou para ver Atlas chegando rapidamente. Não o deixe escapar. Não consigo me mover livremente. Não demorou muito para Atlas notar o filho de seu rei, que parecia estar prestes a partir. Não por medo. Não, Atlas não viu nenhum símbolo de medo em seus olhos, ou mesmo em seu corpo. Ela se virou para confrontá-lo, olhando para ele. Você está certo, ele deve morrer. Atlas deu um soco no homem, que retraiu o punho, pensando que Atlas era mais fraco que Cronos. Ela teve uma ideia. Seus ossos do pulso e do braço racharam e quebraram sob a força do golpe, forçando-o a torcer o corpo e pular para subir rapidamente no braço do titã, que logo tentou acertar o próprio braço para esmagá-lo ali. O homem rolou sob o primeiro golpe e correu ainda mais rápido. Ele pulou do ombro e, com o braço bom, atingiu Atlas com toda a força que seu corpo pôde aplicar. A bochecha do titã tremeu e ele foi arremessado, causando um terremoto ao cair que, junto com o impacto de sua cabeça contra o mesmo objeto que ele não conhecia, fez parecer que água estava começando a fluir fora. Atlas rapidamente se recompôs, olhando para o filho de seu rei com zombaria. Uma fina linha de ícor escorreu por seu lábio, sem perceber como a enorme presa natural começou a aumentar de força. Você não é nada além de um pirralho rápido. Você vai cair como uma mosca. O homem olhou para ele com zombaria e isso deixou Atlas furioso. Pelo menos sou mais inteligente. Atlas rapidamente levantou a perna para correr, e esse foi o seu erro. A enorme represa rompeu-se, formando uma enorme onda que fez o titã perder o equilíbrio, que caiu sobre a barriga de Cronos, que tossiu com força ao sentir todo o peso de Atlas sobre sua barriga. Os olhos de Cronos, Atlas e do primogênito de Cronos, se encontraram. Não importa quanto tempo demore, dias, semanas, meses ou anos, eu vou destruir você, Cronos. Ele ergueu a mão e cerrou o punho com força. Vou me certificar de que todos vocês rastejem em meus calcanhares, como os cachorros que são. Não demorou mais que alguns segundos para o homem começar a se afastar dali, ignorando os gritos de Cronos, com um olhar sério e um tanto sombrio. Monte Olimpo. Rhea chorou de felicidade por estar novamente com os filhos. Hestia, Deméter e Hera choraram no abraço da mãe, enquanto Poseidon apenas derramou uma lágrima. Hades estava apenas sorrindo feliz. Porém, a felicidade de Rhea durou pouco quando ela percebeu que seu filho mais velho não estava entre eles. Ele começou a procurar, mas não conseguiu encontrar. Mãe, ele ficou para trás, para nos dar tempo de escapar. O olhar de Rhea estava cheio de tristeza. Ele é forte, ele vai voltar. De repente, houve um pequeno estrondo perto deles e uma pequena nuvem de fumaça subiu. Todos ficaram alertas e viram onde aquele pequeno problema estava sendo causado, principalmente quando ouviram passos altos. Vendo quem era, os olhos de todos, exceto Zeus, se encheram de felicidade. Naruto. O primogênito de Cronos e Rhea. Sua altura era próxima de 2 metros, provavelmente mais. Seu cabelo loiro estava um tanto desgrenhado, mas não despenteado, pois chegava apenas até o pescoço. O que mais se destacava em seu rosto era o comprimento e a largura de sua mandíbula, e a marca das maçãs do rosto até o início do queixo que o fazia parecer mais atraente. Seus olhos eram penetrantes e suas sobrancelhas pareciam estreitar a distância entre elas e seus cílios, já que ele parecia bastante sério. Seu corpo tinha músculos excelentes. Até Zeus parecia um pouco pequeno perto dele. A toga ainda cobria apenas abaixo do umbigo até os joelhos, e o que deveria cobrir seu torso estava caído. Rhea abraçou Naruto, mas ele não o abraçou de volta. Isso preocupou a todos e fez Zeus franzir a testa. Rhea engoliu em seco quando o filho não retribuiu o abraço. Ela se retirou lentamente, olhando nos olhos dele. E ele percebeu isso. Eu não estava feliz. Filho, por que você salvou apenas um? A pergunta que ninguém queria ouvir. Rhea observou com tristeza enquanto Naruto olhava para ela, esperando por uma resposta. Hestia e os outros permaneceram em silêncio, incluindo Zeus, que manteve a testa franzida ao ver seu irmão mais velho olhar. Ele não conseguia descrever. Eu também, eu não me importava se fosse só eu. Por que você não salvou Hestia, Deméter? Hera, Hades e Poseidon provavelmente poderiam ter sido salvos. Por que apenas um? Rhea desviou o olhar, escondendo as lágrimas ao ouvir as palavras do filho. Naruto nem pensou em confortá-la. Eu queria respostas. Zeus se aproximou e colocou a mão no ombro do irmão, que o encarou. Ele se sentiu pequeno em seu olhar. Um olhar mais profundo que o de seu próprio pai. Que? Zeus queria falar, mas as palavras não saíram de sua boca.
Naruto virou a cabeça para Rea, que ainda não conseguia dizer palavras. Usando sua única mão boa, ele tirou o braço de Zeus de seu ombro e começou a se afastar, fazendo com que todos vissem o estado de seu braço. Irmão, reúna suas coisas. Eu vou cuidar de mim mesmo. Naruto ficou chateado, e a verdade é que aqueles que estavam presos tiveram que lhe dar algum motivo. Foi Naruto acompanhado de Hestia que tornou a estadia no estômago de Cronos menos nojenta. Mas isso não significa que perderam muitos anos de vida com a família porque Rea não pensou em salvar Hestia e os outros. A própria Hestia sabia que Naruto não se importava se ele fosse o único no estômago. O incomodava que sua mãe não tivesse feito nada antes, de Hestia a Poseidon. Zeus de repente se aproximou de Naruto e agarrou seu ombro. Eu acho, você está sendo alguma coisa, algo? Naruto se virou, olhando Zeus nos olhos seriamente. Zeus não tirou os olhos do irmão mais velho, mesmo tendo que olhar para cima. Dadas as circunstâncias do que você fez, estou disposto a deixar qualquer coisa de lado agora. Mas eu te aviso, Zeus, não me teste. Você vai se arrepender. Todos ali, especialmente Zeus, sabiam o que Naruto quis dizer com suas palavras. Zeus sabia que isso não era uma ameaça, foi uma promessa. Seu tom nervoso o deixou saber. Seu lado inteligente agiu rapidamente, ajudando a evitar a enorme mina terrestre que estava prestes a pisar. Eu entendo. Bom. Seu tom desapareceu e, com ele, o próprio Naruto recuou. Rea foi abraçada por Hestia, vendo sua mãe chorar inconsolavelmente por tudo o que havia acontecido. Embora nenhum deles gostasse de ver a mãe chorar, todos sabiam que Naruto estava um pouco certo. Não foi legal estar no estômago de Cronos, e embora alguns deles provavelmente teriam morrido se Rea os salvasse, teria sido melhor do que 6 deles trancados perto de uma pilha de ácido. Naruto não tinha respostas, e seu estado atual não o faria raciocinar muito. Naruto estava com raiva e chateado, em vez de feliz. Seus passos tornaram-se menos pesados enquanto ele caminhava. Sua mente gradualmente se libertou da raiva que sentia, não só pelas fortes emoções de ter que enfrentar seu pai bastardo, mas também sua mãe. Ele não teria se importado de ficar sozinho no estômago de Cronos. Mas quando Hestia chegou, seu descontentamento cresceu rapidamente. Deméter, Hera, Hades e Poseidon o seguiram. Ele não entendia por que Rea nem havia salvado Hades, e ela provavelmente poderia salvar Poseidon mais tarde com Zeus. Dessa forma eles teriam uma vantagem muito maior quando quisessem tirá-los do estômago de Cronos, e poderiam ter saído mais cedo. Naruto olhou para seu braço anteriormente quebrado, que havia se curado aos poucos quando encontrou um animal que queria atacá-lo, mas o derrotou apenas quebrando seu pescoço. Absorveu um pouco da vitalidade do animal e isso ajudou a curar mais rapidamente. Algo que ele fez muitas vezes quando alguma comida caiu em seu estômago. Muitas vezes algum outro animal entrava ali de repente e com a sua parte absorvia sua vitalidade. O que temos aqui? Naruto virou a cabeça, olhando para o que parecia ser uma casa para uma mulher. Se eu tivesse que descrevê-la, ela era mais como uma criatura metade mulher, metade aranha, com 4 longas pernas de aranha presas às costas. Ele estava de capacete, então não pude ver bem seu rosto. O que um filho de Cronos e Rea está fazendo por aqui? Uma mão suave, mas firme, acariciou seu ombro e braço, fazendo-o virar a cabeça para ver os profundos e curiosos olhos amarelos de uma mulher, embora obscurecidos pelo que cobria sua cabeça. Sua pele era branca, um pouco bronzeada se você olhasse de perto. Seu corpo era atraente. Naruto não sabia como definir isso. Naruto não desviou o olhar dos olhos dela, antes de se virar para ver a metade mulher, que ainda estava com a cabeça fixa nele. Você não está nervoso, porque eu deveria estar? Sua voz levantou uma sobrancelha para a mulher que acariciava seu braço, enquanto a outra mantinha o corpo firme. Uma risada suave ecoou no céu, fazendo os 3 erguerem a cabeça para ver outra mulher de pele branca, usando um vestido cortado nas pernas, com uma parte que passa pelo meio das pernas. Ele tem pulseiras nos pulsos e ombreiras. O decote do vestido mostrava seu peito amplo. Seus olhos azuis escuros brilharam ao ver a loira parada ali, olhando-a seriamente. Então é verdade, os filhos de Cronos vieram do estômago. A mulher desceu e se apoiou suavemente no chão, olhando para Naruto com calma. Não demorou muito para o loiro perceber que estava em desvantagem. Desarmados em menor número. Não viemos para brigar. Posso sentir o quão tenso seu braço está, como se tivesse sido quebrado recentemente. Seria ruim para você. O cheiro de sangue fresco denuncia isso. Com quem você brigou, criança? Naruto olhou para a meia mulher com um grunhido. Ele não é tão criança quanto você pensa, Megara.
Ouvi dizer que alguém com as características dele causou medo em Cronos quando ele era apenas um bebê, e se esse ferimento me diz alguma coisa é que você lutou com ele. Estou errado? Por não saber de nada de fora, Naruto não conseguiu identificar quem eles eram. Foi a primeira vez que ele ouviu outro nome além de suas irmãs e sua mãe. Também foi a primeira vez que ouvi que ele assustou Cronos quando era bebê. Mas isso não afetou. Não. Você não está errado. Aquele que parecia ser o líder, se Naruto olhasse para ele de uma forma mais primitiva, sorria e se aproximava aos poucos. Só para você saber, nós somos as Fúrias. Eu sou Alecto, a mulher atrás de você é Tizipone e a outra é Megaera. Estamos encarregados de punir aqueles que cometem certos crimes. Megaera rosnou em afirmação. Tizipone sorriu e ficou ao lado de Naruto, vendo seu braço agora saudável. Ele ignorou que eles não lhe contaram muito sobre eles. Só isso, como se bastasse para assustá-lo. Nascemos do sangue derramado do membro de Urano em Gaia, quando ele foi castrado por Cronos. Naruto olhou para Megara em silêncio por esse detalhe inesperado. Naruto, primogênito de Cronos e Rhea, ele não disse mais nada, porque não tinha nada a acrescentar à sua descrição. Alecto se aproximou um pouco mais, olhando mais de perto o rosto de Naruto, que permanecia sereno. Como você chegou aqui? Ele encolheu os ombros. Eu estava andando. Tizipone riu ao notar a confusão de Alecto e Megera. Seus olhos nunca deixaram Naruto, observando com verdadeira curiosidade. Você precisa de algo de mim. Eu tenho que ir. Alecto ficou sem palavras por alguns segundos. Ela e os outros eram muito mais velhos que esse filho de Cronos, com um poder que muitos temiam, e esse menino mal saía da barriga do pai, ele simplesmente queria sair da presença dele, como se eles não tivessem nenhuma importância. Maior importância. Eu esperava que ele pedisse ajuda ou algo assim para a guerra que claramente viria agora, entre os filhos de Cronos e os Titas, mas, ele nem parecia interessado. Não, ei, você pode ir. Eu ia fazer isso de qualquer maneira. Naruto se virou e começou a caminhar em direção ao Monte Olimpo novamente, embora tenha parado e se virado para ver Tizipone, que ainda o observava. Você é Tizifone, certo? O mencionado acima assentiu com um leve grunhido e um aceno de cabeça, observando enquanto ele a olhava diretamente nos olhos, antes de olhá-la de cima a baixo em apenas 2 segundos. Não foi um olhar lascivo. Foi mais um olhar apreciativo. Como se gostasse do que viu, mas não de forma mórbida. Bela. Tizipone sorriu, observando a loira não dizer mais nada além disso, e então se virar e sair. Alecto demorou alguns segundos para sair da confusão por causa do filho de Cronos que era tão estranho. Ele olhou para Tizipone, que parecia, ele jurou ter visto um leve brilho de loucura nos olhos dela. Posso ficar com ele? Alecto e Megara observaram em silêncio. Naruto. O grito de Rhea chamou a atenção da loira, que caminhou até onde ouviu o grito e o som de passos rápidos no chão cheio de vegetação. Rhea quase tropeçou quando percebeu Naruto parar, mas ele a pegou pela parte de trás do vestido. A mulher sentou-se e olhou para o filho, que parecia completamente saudável e calmo. Naruto, podemos conversar? Ele olhou para ela atentamente, antes de concordar. Aqui não. Rhea pegou a mão de Naruto e os dois desapareceram. No céu, uma estranha nuvem se deformou até desaparecer. Templo de Rhea. Naruto e o Titânide sentaram-se frente a frente, um de frente para o outro em silêncio. Rhea estava nervosa, sem saber como começar. Naruto, por outro lado, estava pronto para descobrir sobre o que a mulher queria conversar. Quando ele finalmente ganhou coragem, ele colocou os olhos no olhar ilegível de Naruto. Sinto muito, filho. Naruto não piscou. Ele continuou a olhar para Rhea, que apesar da montanha de culpa e emoções negativas que lentamente a preenchiam, recusava-se a desviar o olhar do filho mais velho. Eu sei que você pode não estar feliz em me ver, e não te culpo por isso, afinal, sou sua mãe, e mesmo assim não te protegi quando você precisou, você e seus irmãos. Seus olhos marejados o observaram enquanto ele se levantava e se aproximava de Naruto, que manteve o silêncio com uma postura relaxada. Aparentemente, todos nós, exceto Zeus. O olhar de Rhea estava cheio de culpa. De alguma forma você enganou Cronos para que engolisse uma pedra e não outro filho. Por que você não fez o mesmo conosco? Sua pergunta foi sincera e honesta. Seria difícil para alguém perceber se havia ressentimento nessa questão. Porém, a próxima pergunta mostrou quanto isso realmente o incomodava. Ele era mais importante para você do que o resto de nós ou o quê? Não. O repentino e veemente grito de negação ecoou por todo o templo. A única palavra tinha um nível de sinceridade desesperada e emocional, e isso surpreendeu Naruto. Isso não é tudo. Eu nunca escolheria assim entre nenhum de vocês.
Fechando a distância, Rhea pegou Naruto de surpresa quando ela rapidamente agarrou seus ombros, embora não com qualquer tipo de aperto. Em vez disso, seu toque era notavelmente suave e gentil, enquanto ela se agarrava a ele com uma força que só uma mãe verdadeiramente preocupada poderia reunir. Ela era muito mais baixa que ele. Só um pouco mais alto do que qualquer uma de suas irmãs na época, mas agora ele estava sentado. Porém, isso não o impediu de chegar tão perto do rosto dela, a ponto de poder ver cada grama de angústia que tinha. Cada pedacinho de dor e miséria que ele sentia pelo que havia deixado acontecer, todo o arrependimento e vergonha quase esmagadora. Tudo estava sendo exibido diante dele. Tanto em sua expressão quanto em seus olhos. Meu querido filho, acredite, se eu achasse que poderia escapar impune, teria feito tudo o que pudesse para garantir que nenhum de vocês passasse pelo que ele passou. Eu juro que faria. A enorme quantidade de honestidade em cada palavra que ele proferiu não deixou nenhum argumento sobre se ele estava dizendo a verdade ou não. Você não tem ideia do quanto eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. Se não fosse por aquele meu marido bastardo, Naruto cerrou os dentes ligeiramente. Ele nem sentiu remorso pelo que fez, nem com você nem comigo. Ele não deu ouvidos à razão. Só consegui salvar Zeus quando ele ficou menos atento ao que comia. Naruto sentiu algo dentro dele se agitar, quando seu coração começou a bater forte. Seus dentes cerraram cada vez mais. Ele teve a coragem de dizer que foi uma misericórdia trancá-los em seu estômago. Rhea não conseguia ver, mas apenas havia aumentado uma semente dentro de Naruto. Eu estava forçando-a a germinar prematuramente. Naruto estava pronto para se levantar, até sentir algo pressionar seu peito. Ele piscou um pouco, antes de abaixar a cabeça e ver Rhea com a cabeça encostada nela, soluçando abertamente. Por favor, perdoe-me, filho. Eu sei que depois do que você sofreu por causa da minha incapacidade de agir, você pode não acreditar em mim, mas sinto muito, sinto muito. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos. Na verdade, é verdade que ele ficou chateado com a mulher. Talvez não fosse tanto o fato de todos terem ficado presos no estômago do pai bastardo. Era óbvio para ele que Cronos não conseguia ver além do próprio nariz e da própria bunda. Até mesmo os outros nascimentos de suas irmãs e irmãos. Ele podia sentir em Rhea que realmente não havia nenhum átomo de amor por Cronos, apenas ódio e ressentimento. O Titã simplesmente a usou para se satisfazer e então cuidou do problema. Não, isso não o incomodava. Foi que ela encontrou uma maneira de salvar Zeus desse destino, mas não nenhum deles. Isso realmente o incomodou. Não o suficiente para fazê-lo odiá-la ou algo assim, apenas para irritá-lo o suficiente. Ele soltou um suspiro resignado. Tudo bem. Eu te perdoo, estamos bem, estamos bem. Ela murmurou ainda em seu peito, desviando um pouco o olhar para olhar em seus olhos. Isso significa que você... Os olhos de Naruto se contraíram quando ele percebeu o olhar que ela deu a ele. Apesar de toda a sua tristeza e angústia, havia um enorme brilho de esperança em seus olhos. Sim, agora, você poderia. Naruto não conseguiu terminar quando Rhea empurrou contra ele novamente, fazendo cair para trás enquanto ela passava os braços em volta de seu torso em um abraço quase sufocante. Ele podia sentir os seios fartos de Rhea pressionados contra seu abdômen, apertando-o ainda mais. Um grito chocante foi ouvido em seu peito, embora não de tristeza, mas de alegria. Obrigado, querido. Obrigado. Naruto não sabia o que fazer nesta situação. Ele passou um pouco os braços em volta dos ombros de Rhea, dando tapinhas nas costas dela algumas vezes. A Titânide sorriu feliz, aconchegando-se no peito do filho mais velho, que nem percebeu que parecia não entender nada do comportamento dela. Em um enorme templo branco, com uma mesa de tamanho considerável no meio, estavam todos os filhos de Cronos, exceto Naruto. Sobre a mesa havia um mapa mostrando todo o mundo ao seu redor, criado pela própria Gaia. Precisamos de armas. O que Hades disse recebeu um consentimento coletivo. Eu sei onde consegui-los, mas há um problema. Todos olharam para Zeus, que ficou um pouco tenso ao pensar naquele lugar. O Ciclope. São ferreiros muito bons e grandes lutadores. Eles podem fornecer armas e ajuda nas próximas batalhas. Eles continuaram a ver Zeus, que cerrou um pouco os dentes, apontando com o dedo no mapa para uma grande porta. O problema é que eles estão trancados no Tártaro. Todos ficaram tensos ao ouvir a palavra Tártaro. Houve um breve silêncio, enquanto eles olhavam para o mapa e pensavam silenciosamente sobre o que poderiam fazer. E por que eles estão trancados lá? A entrada do templo se abriu repentinamente, deixando ainda mais tensos os irmãos, que relaxaram ao ver quem era, embora Zeus permanecesse um tanto tenso.
Naruto se aproximou e olhou o mapa, focando na porta que Zeus disse ser a entrada do Tártaro, já que ele ainda estava com o dedo ali. E Urano, o pai de Cronos, os trancou. Vovô Urano, e por que ele os trancou? Que perigo eles representariam para alguém como ele? Zeus olhou para Naruto com leve aborrecimento. Isso realmente importa? Naruto olhou para ele sério. Nada confirma que eles vão nos ajudar. Poderíamos estar libertando um futuro inimigo, ou pior ainda, um futuro aliado dos Titãs. Acho que isso realmente importa. O fato de seu irmão estar certo fez Zeus rosnar. Os outros assistiram à interação em silêncio, notando o quão tenso Zeus estava comparado a Naruto. Não se sabe. Alguns dizem que não gostavam de Urano, outros que representavam uma ameaça. Naruto assentiu lentamente, olhando para o caminho do Monte Olimpo ao Tártaro, que certamente era longo. Espero que seja para o primeiro. Há alguém guardando este Tártaro ou a prisão do Ciclope? Zeus assentiu. Naruto se virou. Ele olhou para todos os seus irmãos, que aguardavam em silêncio sua palavra. Esta guerra não é apenas uma questão de vingança. É sobre a nossa liberdade total, o fim do reinado dos Titãs. Espero que todos deem até a última gota de suor e sangue até chegarmos à vitória. Hades afirmou sua postura, observando seu irmão mais velho com um leve brilho de admiração que sempre teve desde o primeiro dia em que o salvou de hoje ser provavelmente o mais estranho de todos. Poseidon, Deméter, Hera e Hestia sorriram. Zeus manteve sua expressão séria. Algumas horas depois, a noite chegou ao Monte Olimpo. A grande maioria dos cronadas estava descansando bem depois de tanto tempo. Embora dormir não fosse necessário para eles, deixar suas mentes descansarem depois de longos anos no estômago de Cronos era satisfatório. Zeus estava em seus aposentos, deitado ao lado de Metis. O mais velho dos irmãos, porém, tinha outros planos. Naruto ficou na frente de uma porta, em total silêncio. Seu olhar estava fixo na enorme porta, cujo desenho era imponente. O desenho feito de ouro estava obscurecido. Havia 4 argolas, 2 em cada porta, seguradas por mãos e braços que eram apenas ossos. Havia desenhos de monstros e rostos ao longo da porta, e no topo dela havia uma cabeça estranha, de alguém com 2 chifres abrindo para trás. Naruto deu mais um passo e se aproximou da porta. Ele queria tocá-lo com a mão, mas não conseguia. Ele deu um passo para trás quando sentiu um leve tremor. Ele levantou a cabeça, observando os olhos da cabeça brilharem e sua boca se mover. Passe nos testes se quiser entrar no Tártaro. O rosnado chamou a atenção de Naruto, e ele lentamente se virou para ver algum tipo de touro de 4 metros emergir do chão, com o que deveria ser um machado nas mãos. Os chifres em sua cabeça eram bem grandes. Naruto inclinou levemente a cabeça, observando o Minotauro rugir, curvando-se levemente, chutando o chão com força. Quando ele atacou ele, Naruto sorriu. Fim do capítulo 1.